E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um do Trono. E a gente continua falando aí sobre Ezequiel, esse profeta aí de Deus, né? Que passou 22 anos profetizando, mesmo estando exilado, mesmo em meio a tanta confusão, o povo ali passando aquela dor, né, do exílio babilônico, por ter se afastado da presença do Senhor. E Ezequiel ali é ungido por Deus, chamado por Deus para estar falando, né, para o povo de Israel. E ele se posiciona ali como servo do Senhor. Ele se prostra e ali ele busca verdadeiramente a presença do Deus vivo, e a mão do Senhor vem sobre ele e ele é ungido ali do Senhor, né? Faz aquele sinal de que se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, então eu virei do céu e sararei, né? A sua terra, né, se posicionando ali como o povo de Israel. Então a gente vê esse posicionamento dele, assim como e Jeremias, né? Jeremias toma para si a responsabilidade do que o povo de Israel fez. Jeremias se posiciona como servo do Senhor ali e coloca suas lamentações. E aí, Marcelão, tudo bom? Perdão o atraso aí, desculpa. E aí ele se posiciona ali como servo do Senhor, né? Jeremias, e o Senhor escuta as suas lamentações, ele escuta o seu clamor. E o mesmo acontece agora com Ezequiel. Ezequiel se posiciona diante do Senhor. E a gente vai ver no capítulo 3 uma coisa bem interessante, Marcelo, muito interessante. Eu não sei se você conseguiu ver isso, né, na leitura do capítulo 3, mas eu vi uma coisa que me chamou muita atenção mesmo. Conta pra nós. Vamos ler primeiro. Então tá bom. Hoje o capítulo é um pouco mais longo, né? É, é um pouco mais longo. Você gostou, né? É, na verdade eu achei, é porque tem muitas coisinhas assim no capítulo Uhum. que, que são aqueles detalhes que eu gosto de pegar da história e Sei. tudo mais. Aham. Então, aí eu fico bem assim, Você ia gostar de estudar teologia, viu? é o quê? Vem, pega meu mouse pra mim, por favor. Você ia gostar de estudar teologia, viu? Eu tô pensando. Eu tô Não pensando em pense estudar não, rapaz. teologia. Você pense não. Pense todas as vezes que você ficar pensando, lembre-se do que Deus falou desde ontem para Ezequiel. Então Para eu vou fazer. Ezequiel. Eu vou fazer teologia, tá? Vou me matricular. Vou me Quando? matricular na próxima turma já. Hum, Na verdade, eu vi algumas faculdades de teologia que eu achei bem interessantes certo. e assim, à distância, inclusive, dei uma pesquisada ali no ENAD, que eu sou bem curiosa, Hum, e estou me organizando para isso. tá certo. E aí, Tá. Marcelo, conta aí pra Vamos gente. embora, né? Eu posso ler do capítulo do versículo 1 ao 23? Peraí, que eu fechei aqui, deixa eu ver. Eu marco na Bíblia, sabe? Ó, a gente está no terceiro capítulo de Ezequiel. Conta. Vamos fazer um follow-upzinho aqui rapidinho. O primeiro capítulo. Você já fez o follow-up, né? Enquanto eu entrava, né? Uhum. Pode ser até o Ah, 15. então beleza. Pode ser até os 4. Pode ser até o 15. Ah, pode ser até o 4 se você quiser. Eu falei até o 15. Eu chamo Ezequiel, desde o primeiro capítulo, por uma missão extraordinária. E aí a gente está estudando essa missão, não é isso, Claudinha? É. Beleza. Poderoso. Esse momento. Ainda me disse. Como assim ainda me disse? Vamos lá, João. Vamos lá, João.
João Vamos aprendeu com lembrar, Ezequiel. vamos lembrar como é que finalizou. Finalizou assim, Deus falando: Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu lhe dar. Então olhei e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Essa mão, o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Ainda me disse, filho do homem, agora sim o capítulo 3, versículo 1. Coma o que está aí diante de você, coma este rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. E me disse: Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como o mel. Tará. Fale, fale, Vamos lá. fale, 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 fale. Vamos lá. Primeiro, ele começa, né, falando assim, come o rolo, né, para ser porta-voz de Deus, o profeta ele precisa ter essa questão de que na boca dele só tem a palavra do Senhor. Mas quando ele está falando sobre comer o rolo, eu queria voltar lá em Jeremias 1:9. Vá lá. Eu marquei para não ficar correndo. Eu queria Uhum. voltar em Jeremias 1:9, que fala o seguinte: Depois estendeu o Senhor a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Vamos voltar um pouquinho, fala. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para livrar, diz o Não, Senhor. não, não, não. Faz um favor para mim, Claudinha. Faz Ah, um favor para mim e para todo mundo. ah, Leia um pouco mais devagar essa coisa extraordinária que você acabou de ler aí. Tá bom? Fique leio. tranquila e leia. Jeremias 1:9. Aí eu vou ler o anterior e o posterior. O Tá 8 fala bom. assim: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou na minha boca, e o Ah, Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. 10. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Isso é Deus falando para Jeremias. Deus está falando para Jeremias que ele não se preocupe porque o Senhor colocou na boca de Jeremias a palavra vinda dele, vinda do Senhor, né? Jeremias é o homem da lamentação, que está ali chorando, né? Pedindo a Deus que ajude nessa situação. Aí eu queria ler também lá em Jeremias 15:16, que fala assim, Jeremias 15:16. Eu vou ler o anterior e o posterior. Então, 15, 16, 17. Vamos lá. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo eu as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo que teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias está falando aí, né, para Deus, Senhor, se lembra de mim. O Senhor está dizendo para Jeremias, eu vou levar você e o seu povo cativo.
E Jeremias disse para o Senhor, tudo bem, mas lembra de mim, porque eu comi a sua palavra. Porque Uau! eu me coloquei na sua presença. Então lembra de mim. Tudo bem, o Senhor vai me levar cativo, eu vou. Mas não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. E aí ele fala para Ezequiel exatamente isso. Ele diz, lá no 10, como o Marcelo falou, e estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come, que achares, come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Come. E quando ele come, essa palavra é como doce, como mel. Deuteronômio 18 fala assim, Deus vinha falando ao povo lá em Deuteronômios. Quem escreveu Deuteronômios? Moisés. Foi? Lá em Deuteronômios. Foi. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômios. É isso mesmo. Foi? Deuteronômio. Vamos lá. Lá no 18, ele fala assim, ó. É 18. Agora eu fiquei em dúvida. É isso mesmo. 18. Ele fala assim. Vou ler do 17. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca eu porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. O Senhor está falando para Moisés aqui sobre a terra que eles vão herdar, aonde há feiticeiros, adivinhos, pessoas promíscuas, coisas erradas. E o Senhor está dizendo para ele, se você ler do 9, né, 18, do 9 em diante, o Senhor está dizendo para ele assim, olha, esse povo não deve se misturar. Eu não permiti que vocês se misturassem com esse povo, porque vocês são um povo meu, mas vocês vão se misturar. E eu vou levantar do meu povo um irmão seu, que vai falar como você fala, um profeta que vai alertar. Eu vou levantar um profeta que vai libertar. Olha que interessante. O Senhor está falando de Jeremias, ele está falando de Isaías, ele está falando de Daniel e ele está falando de Ezequiel numa Muito só massa, né? palavra. Exatamente. As É pessoas muito pensam bom. que é uma pessoa só, mas não é. E o Senhor disse para Moisés: o povo vai se corromper, mas eu vou levantar um que veio em 4, para libertar o meu povo. Que vai falar da minha palavra como você, que vai comer a minha palavra como você. E lá em Jeremias, ainda Jeremias 13, de 1 a 11, Jeremias 13, de 1 a 11, ele fala: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho, né? E põe sobre o lombo, mas não coloque água nele. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor, coloquei no ombro, e então pela segunda vez veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que comprou e leva esse cinto para Eufrates, esconde na fenda de uma rocha. Então eu fui e fiz, escondi junto a Eufrates. Eufrates é um rio. Com o Senhor, como o Senhor havia me ordenado. Passando muitos dias, disse o Senhor: agora vai lá em Eufrates e toma o cinto que eu te ordenei que escondesse ali. Então eu fui a Eufrates, cavei e tomei o cinto
do lugar onde eu havia escondido. E o cinto estava podre, ele havia apodrecido. Não prestava para nada. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: Ainda diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será como este cinto que não presta para nada. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, para ter o meu nome e louvar e ter a glória, mas não me deram ouvidos. Então o Senhor está dizendo assim, né? Só no 1, 3:1, só no 1, ele está dizendo, casa de Israel, povo meu, fala lá para a casa de Israel, para o meu povo. Eu vou abrir a sua boca, você vai comer o rolo das lamentações, das tristezas que Israel passou. Conforme eu tinha dito lá em Deuteronômios para Moisés, como eu tinha dito lá em Jeremias para Jeremias, eu ouvi as lamentações de lamentações. Eu ouvi. E conforme eu Nossa, isso. disse, vou levantar um profeta. E você é esse profeta. E ele fala, e eu comi. E era doce, não era amargo, não era ruim. Então, aos olhos de Deus, a dor que esse povo passou, a experiência que esse povo passou, Como você falou na live de hoje de manhã. não foi ruim, apesar de ter causado dor a eles. Era uma dor que traria vida, salvação. E às vezes a gente enxerga a felicidade, a alegria, que muitas vezes está nos levando para um caminho errado, e a gente não enxerga isso. Mas a dor, Verdade. a lamentação, que a gente engole a seco, tem gosto doce porque nos leva à salvação. É fantástico isso, né? Muito. E eles não A podem nem palavra de dizer. Deus é fantástica em todos os momentos. É E verdade. tá amarradinha, sempre tá amarradinha sempre uma com a outra. Ainda tem gente que diz que isso é contraditório. Eu não consigo enxergar contradição na Eu palavra, né? também não. Eu também não consigo, não, mas. Mas é porque o Espírito Santo que habita em mim, habita em você e habita nas pessoas que não estão buscando contradição, ele explica e faz com que a gente interprete a palavra. É por isso que a gente não acha contradição. É Porque Deus verdade. faz para enganar os tolos, né? Os sábios, É, os sábios, e ele fala isso, né? os Ele faz isso sabidinhos. para enganar. E aí no 3, né, Marcelo? Ele fala, né? Quando ele usa essa expressão doce como mel, ele está falando lá em Apocalipse 10, de 9 a 11. Eu deixei você falar, aí você não falou, eu. Manda. De 9 a 11, que ele fala assim, ó. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na tua boca ele será doce como mel. Tomei o Uhum. livrinho na mão do anjo e devorei. É E na minha apocalíptico boca mesmo, né, velho? é Ou seja, o apocalíptico relação à revelação, né? E não em exatamente. relação a fim do mundo. Então, quando Exatamente. comi, no meu estômago ele ficou amargo.
Então me disse: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Seu trabalho não acabou. Seu trabalho não acabou. Então, assim, pode ser doce na sua boca, mas no seu estômago tá amargo, porque seu trabalho não acabou. Você precisa continuar trabalhando para que outras pessoas não passem por essa provação, por essa dor, sem salvação. É isso aí. É Deus lindo. Ele é lindo demais. Mas diga, Marcelo, fale. Você leu só até o 4, não foi? Não foi? Posso ler o resto? Pode, eu deixo. Você é muito gentil. Você não quer falar nada desses 3 versículos? Não. Ah, sim, quero. Quer dizer, quero. É exatamente isso que você falou. Uai. Uai. Tá, É a próxima você exatamente fala isso. primeiro, então. Por quê? Pra ser bondosa, né? Você é muito legal. Mas é sério, olha só, presta atenção. Hum, Fala sobre se tornar e viver a palavra do Pai. Comer para se tornar a palavra. Então ele come, isso aqui foi o que eu anotei, tá bom? Ele come a palavra e justamente como ele tá, e aí você reforçou isso aí de várias maneiras dentro do processo, dentro das histórias bíblicas, né? O que Deus falou que ia fazer, é nada mais, nada menos que isso. Não se tornar a palavra significa que ele se tornou Jesus, não é isso. É assim, sabe aquela história de que medita na palavra de dia e de noite? E ele está se tornando literalmente a palavra porque ele precisa verdadeiramente. Me corrija se eu estiver errado, tá bom, Claudinha? uhum. Mas assim, ele está se tornando verdadeiramente a palavra porque ele precisa é, ser. No capítulo 1 ele fala assim: o povo precisa entender e saber que houve profeta na terra, né? Então, para isso, precisa de um trem especial. E qual é o trem especial? A minha palavra, como ela aqui, cheia de amargura, cheia de amarguras não, cheia de choros, de gemidos e de ais. Porque é o que, como a gente falou ontem, é o que eu ouvi de vocês, as suas lamentações, eu estou dando um jeito, mas é a partir da minha palavra. E você precisa se tornar palavra viva para que isso aconteça. É isso mesmo? Ser como Jesus. Tudo É, bem que exatamente. Ezequiel ele não estava na Não é época de se Jesus. tornar Jesus, mas Exatamente. Ele não estava, mas Ezequiel é filho de Deus, então, como filho de Deus, nós devemos ser como Jesus. Nós não Uhum, somos Jesus, mas temos que querer parecer com ele, né? é isso aí. Então, como Jesus, Ezequiel, né, que falou aí o que Daniel iria falar antes de Daniel vir, que falou o que João iria falar antes de João vir lá no Novo Testamento, Ezequiel, filho de Deus, né? Filho do homem, se posiciona como co-herdeiro com Cristo, mesmo antes da morte e ressurreição do mesmo. É fantástico isso. Ele estava à frente do seu tempo. Quer que eu leia? Não. Já tô sendo gentil demais. Espera aí. Não tem que treinar para noite, pô. Disse-me ainda, filho do homem, eu vou até o 27 só, tá bom? Até o 15, né? Ah, entendi. Disse-me ainda, filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhes as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Ou seja, não são estrangeiros.
Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Os estrangeiros dariam ouvido a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Presta atenção nisso aqui que é extraordinário. Olha só. Eis que eu endureci o seu rosto contra o rosto deles e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: Filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar e ouça-as com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale com eles e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Então o Espírito me levantou e ouvi atrás de mim um grande estrondo que, levantando-se do lugar, disse: Bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam uma das outras, e o barulho das rochas juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Trá! Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito, e a mão do Senhor se fez forte para mim. Então fui até Abibe, aos exilados que haviam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali, perplexo no meio deles. Fantástico. Pode É. falar, eu deixo. Não, eu vou falar só a partir do 18, claro. Pode É? ir. Então tá bom, não tem problema. Vamos lá. Então ele fala assim, e Deus dá levanta. as partes, já reparou isso? Você já reparou isso? Que Deus não atropela nós? Ele dá Eu as vou partes dividir. para mim e para você? É, ele faz isso. Seja bem-vinda, Fátima. Seja bem-vinda, Tereza. Seja bem-vindo todo mundo que está aí do outro lado. Senta o Amém. dedo no coração aí. Vai, Bom, Cláudia. vamos lá. E ele fala assim, ó, levantando-se a glória do Senhor, né? Então ele está colocando ali que a glória, lá no 12, que a glória do Senhor se levantou, né? E quando ele fala que ele ouviu o tatalar das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras, o barulho das rochas durante. Ele está falando sobre exatamente sobre o poder e a glória. E olha só, ele mais uma vez coloca: o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Quando ele se sentiu ali, né? Oh, estou aqui. A mão do Senhor vem sobre ele e ele fica amargurado com isso, porque não é isso que Deus quer. Deus quer que a glória dele apareça e ele diminua, né? Ezequiel diminua. Aí a gente vai ver isso também em Ezequiel 33, de 1 a 9, mas eu não vou dar spoiler agora não. Lá em Jeremias 6,17, vamos lá. 6,17, Jeremias 6,17. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: Estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: Não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, Ele né? está dizendo que a Mas gente fica escravo quando a gente não ouve a palavra de Deus.
A gente fica escravo dentro das nossas crenças limitantes e dos nossos pensamentos. Não nos permitimos evoluir e nos livrar da escravidão. A maior escravidão é a escravidão que a gente se torna mentalmente, enquanto religiosos, enquanto apegados a regras, enquanto essa escravidão que Deus já está falando antes, e Jesus Cristo falou com tanta veemência quando ele veio, e é a escravidão da mente, a escravidão. Por isso que ele diz em Romanos 12:2, ele diz assim, se você me permitir, porque eu nunca sei de cabeça assim bonitinho ao pé da letra, mas eu vou pegar aqui, eu pego rapidinho, Ótimo. enquanto você vai falando aí. É. Ele fala, sim, sobre essa escravidão da mente, mas só para a gente tomar um pouquinho de cuidado, ele alerta que o povo está passando por isso por não seguir a lei dele. Qual lei? Sim, Amar a Deus sobre todas as isso, coisas Cláudia, e ao teu extraordinário. próximo como a Como a ti ti mesmo. mesmo. Simples assim. Quer dizer, o Exatamente. Ele diz povo se assim, não apegou a vivam. Deus. Exatamente. E sabe o que eles fizeram? Eles foram para o lado mais fácil. Eu gosto de ficar sempre mais longe assim, apesar de achar que fico menorzinho, porque eu fico mais distante, mas é porque aqui, ó, corta metade da minha cabeça, ó. Ui, ui. Mas falando sério agora. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, ele está falando, isso aqui é no Novo Testamento. Ele já diz, mas o Novo Testamento veio para refutar o velho. Eu não sei onde é que está escrito isso, porque não é velho, é antigo. Porque se fosse velho, realmente refutava. Em teologia a gente aprende isso, sabe, Claudinha? Uhum. Então, assim, não venha de onda dizer que é Velho Testamento, não é Antigo Testamento, e um corrobora com o outro, e um preenche o outro, e um ajuda a completar o outro. Exatamente. E assim, Então, e é bem claro o quanto Deus ele confirma o Novo Testamento, o Antigo Testamento no Novo Testamento, é bem claro. E uhum, Jesus Cristo é sim, bem claro quando ele fala assim: eu não vim para quebrar a lei, eu vim para sim, cumpri-la. Eu vim para cumprir o Antigo Testamento, eu não vim para desfazer nada do que está escrito lá, né? sim, Vocês só não entenderam que a lei se baseia exatamente nisso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. tem Essa é. algumas coisas que me chamam a atenção, Cláudia, que desde Gênesis me chama a atenção, que todas as vezes que Deus quer fazer grandes coisas, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então a gente precisa parar de se enganar em relação a algumas coisas. Mas me chama a atenção o versículo 9 que ele diz assim, ó: tornei a sua fonte mais dura do que a rocha, como o diamante, portanto não tenha medo deles, nem se ausente do rosto deles, porque são casa rebelde. Ele está dizendo assim, você vai ter dificuldade lá, porque eu tornei a sua face para eles uma coisa muito hostil, muito difícil de se olhar, entendeu? E eu endureci a sua face para que eles te rejeitem. Olha só que impressionante isso, porque eles são Rejeitem povo. e respeitem, né? Sim, sim, sim. Mas eu digo isso pelo seguinte, Cláudia, porque todas as vezes que Deus quer fazer uma coisa muito grande, muito extraordinária, ele endurece os nossos corações para que o processo demore. Já reparou isso? Sim, Quer ver uma coisa? para mostrar que não No veio do Egito, homem, e sim dele. no Egito, por exemplo, a saída do povo de Israel, desse povo aqui rebelde, que está aqui nessa situação cagada de novo, como escravo de novo, que foi Deus que colocou eles nessa situação, provavelmente, né? Porque Deus é infiel, é injusto, é Não ruim, é? ele é um carrasco, e aí ele tirou o pessoal do Egito para se tornar escravo na Babilônia. Foi isso porque Deus é assim, ele é desse jeito, é miserável ele. É. Então, Não o que que sabia, não? acontece? E o povo pobre, coitado, não fez nada, tadinhos. Nós, eu e você, a gente não faz nada todos Não, os não dias. sei. Exatamente. Na verdade, Deus tinha que estar aqui na terra e nós no céu, aproveitando. Tinha que ser assim, porque Claro. eu acho muito, né? Então, o que que acontece? Brincadeiras à parte, é importante entender que Deus ele faz isso. Ele endurece os corações como endureceu o coração do faraó. O faraó, no primeiro vacilo, na primeira praga, ele falou assim, leva esse povo para lá. Aí Deus ia lá e endurecia o coração dele. Aí ele falou assim, não, vai levar não. Aí ele vai e trazia o povo de volta. Aí Deus fazia assim,
Agora vamos dar uma segunda praguinha. Ele endurecia o coração, porque Deus fala em Êxodo assim: eu endureço o coração do faraó para que o povo entenda. Porque se fosse só uma coisa assim, uma praguinha, e aí libertou, disse, pô, Moisés é bonzão mesmo, né, velho? Chegou lá, sacudiu o cajado, o pessoal foi liberado e foi molinho, foi facinho. Mas é Não, ou porque, para então diria entender que assim, né, Marcelo? Ou então diria assim, ah, nem era isso tudo, a gente podia ter feito isso logo desde o início. A gente exatamente, não vacilou, hein? precisava dessa coisa toda, só era bater um papo com o faraó lá, ele é gente boa, ia liberar a gente, pronto, acabou. Não, era para mostrar para o mundo o quanto que Deus é poderoso e que foi ele que libertou o povo, e não Moisés, e não o faraó, e não... e precisou toda uma geração faraóense falecer na travessia do Mar Vermelho justamente por causa disso, para mostrar o quão grande é o nosso Deus. E aí, todas as vezes que ele quer fazer grandes coisas, extraordinárias coisas, ele faz isso. Ele dá uma endurecida, ele torna o negócio um pouco mais difícil. Porque, assim, já viu o menino mimado, aqueles meninos mimados que fez 18 anos, o pai dá um carro. Aí fez 19 anos, o pai troca o carro. Fez 20 anos, vem trabalhar na empresa do pai. Aí fez 21 anos, aí dá uma festa porque ele alcançou a maioridade. Aí fez 22 anos, casa com uma outra pessoa mimadinha. Fez 23 anos, aí, tá, sei lá, tá saindo da faculdade com 23 anos, porque começou a faculdade com 18, tá saindo da faculdade com 23 anos, aí o pai dá uma empresa para ele, aí ele falha a primeira empresa, falha a segunda, falha a terceira, e aí bate o primeiro carro, aí quebra o segundo, deixa o terceiro ser roubado, porque quando o negócio é fácil, é mole, você não dá valor. Sabe? O ser humano, nós seres humanos, nós somos assim. Quando o negócio é fácil, é tranquilo, era só isso, era só pedir para o meu pai. Só que pedir para o meu pai celestial, existe um processo de promessa que precisa ser cumprido. Porque você vai ser testado para ser aprovado. A gente falou Mas ontem na vamos live. pescar primeiro. Sem Exatamente. problema nenhum, vou te dar, Exatamente. meu filho, mas bora pescar. Mas eu quero saber se você é fiel no pouco primeiro. Porque se você enterrar o meu dinheiro, não fizer nada e não transbordar na vida de ninguém com conhecimento, com talento que eu estou te dando, você não presta para nada. E Então eu ele não vou vai te dar falar dinheiro, não. isso. Ele vai falar bem isso aqui nessa palavra sobre não prestar para nada. Olha que interessante. Exatamente. Ele vai falar exatamente isso. Então, quando ele chega e fala, e quando ele conta essa história do cinto, ele tá falando isso, né? Ele fala Sim. assim: esse povo não presta mais para nada. Nada. Porque não está me buscando verdadeiramente. Lá em Isaías 51:16, mais uma vez, ele fala, né? 51:16, e eu desmarquei sem querer, não, desmarquei não. Ele fala assim, ó, sim, vou endurecer, né? Vou endurecer a face, a sua face vai ficar difícil, mas não se preocupe. Isaías 51:16. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e funde nova terra e diga a Sião: tu és o meu povo. Eu endureço a sua face para dizer a Sião que Sião é o meu povo, né? Então é só seguir a minha palavra e vai dar tudo certo. Isaías Isso aí. 21:6 fala assim, ó. Eu amo a Bíblia. Isaías 21:6 fala bem assim. Eu não posso ter tempo, porque eu tenho tempo já era. Pois assim me disse o Senhor, vai, põe a atalaia, e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiro, de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia, estou em pé continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora, vem uma tropa de homens, de cavaleiros, de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu, caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra.
Ó meu Só pela povo. palavra. Olha só que extraordinário. Só pela palavra. Falou 3 vezes, caiu, caiu, caiu. E tudo o que tinha de coisa ruim lá caiu por terra. Pela Isso é uma palavra. Quem é a palavra? Jesus. Então, Não. isso é uma profecia Só. dada a Só pela só palavra. Só. Jesus. É, é a profecia dada a Isaías do que iria acontecer. Sim. Ó povo meu, debulhado e batido, como o trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Então, Isaías já está dizendo, né, o que iria acontecer. Vem um que, pela palavra, vai encontrar um exército inteiro e ele vai dizer: Senhor, me coloquei de dia, me coloquei de noite, não me ausentei e eu ouvi a tua palavra, eu comi a sua palavra. Tem alguém batendo na porta aí. Não, sou eu batendo mesmo. Agora, olha bem aí o que está acontecendo, esse povo todo contra mim. E aí o Senhor coloca uma palavra na boca dele e ele grita: caiu, caiu, caiu Babilônia. E o que primeiro cai? Os deuses. Exatamente. Esses deuses que podem protegê-los, né? E que Israel pecou indo atrás deles. E não podem fazer nada por nenhum deles. É fantástico isso. Deus é fantástico. Oséias fala também, o profeta é sentinela contra Efraim. Ao lado, Oséias 9:8, desculpa. Ele fala, o profeta é sentinela contra Efraim. Ao lado de meu Deus, laço do passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará o pecado deles. Achei Israel como uvas no deserto. Vi os vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amavam. Não fui eu que castiguei vocês. Foram vocês que se afastaram de mim. Deus é perfeito, né? Não tem ninguém mais perfeito do que Deus. Deus é perfeito. Não mesmo. Então, assim, o posicionamento dele, sabe, Marcelo? Como é que a gente está de tempo aí? Eu acho que a 43 gente tem minutos mais já? um. Tem 20 minutos só? Mas tá faltando Vamos pouco. lá. É. Você vê o posicionamento de Deus aí, falando para Israel, primeiro, confirmando para Israel, o que eu disse desde Deuteronômios aconteceu, porque vocês se afastaram da minha presença. Ponto. E como eu disse para vocês, por Isaías, por Jeremias, eu estou levantando o povo. Não é agora, porque ainda não é em Ezequiel. Mas eu estou levantando o povo para que Jerusalém seja reconstruída lá com Neemias. Mas vocês precisam se posicionar e ouvir a minha palavra. Você precisa se posicionar e ouvir a minha palavra. E a minha palavra está indo por intermédio de um profeta que comeu espiritualmente a minha palavra. Está se tornando como a palavra do Senhor, ele está dizendo. E aí ele diz assim, eu vou do 16 ao 27, tá bom, Claudinha? Sim, pode ir, manda bala. Aí ele diz assim, ó. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Foi a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Filho do homem, coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá,
e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá ao salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos da justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. Eu vou repetir. Visto que você não avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque não foi avisado, e você terá salvo a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-se e vá para o vale, onde falarei com você. Levantei-me e fui para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar. E caí com o rosto em terra, então o Espírito entrou em mim, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, eu fico imaginando Ezequiel caindo, ele cai, bluf, aí o Espírito vem e levanta, ele cai, bluf, aí o Espírito vem e levanta, e diz, poxa, eu aguento mais, limpando o joelho assim, ó. Vá à sua casa e tranque-se dela. Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você e irão amarrá-los com elas. E você não poderá sair para o meio do povo. Farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca e você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar com você, e eu lhe devolverei a fala, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, o que ouça, a quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. E aí eu venho aqui no 18, ele fala assim, olha só, ele está falando 18, 19, 20, 21, ele está falando sobre autorresponsabilidade. Ele está falando sobre responsabilidade compartilhada, ele está falando sobre como viver em unidade, né? Não é só em união, é unidade, assim, o que você faz é minha responsabilidade se eu não faço alguma coisa em relação a você. Não é só para o profeta, é para mim, para você e para todo mundo. A partir do momento que eu vejo que alguém está fazendo alguma coisa errada, hoje mesmo eu estava no grupo dos vizinhos aqui, lá do um exemplo claro, tá bom? E simples. Estava aqui no grupo dos vizinhos aqui, lá do apartamento que eu comprei, que a gente está esperando entregar. E aí o pessoal da primeira etapa tem um prazo de entrega aí que já está atrasado. E eles ficam falando, poxa, mas está atrasado, não vai entregar esse ano, só ano que vem, não sei o quê. E aí cabe a você, enquanto servo de Deus, enquanto acredita na fé, chegar e falar assim, ei, deixa eu te falar uma parada. Lá no grupo, falar assim, olha, quanto mais a gente profetiza que a gente não vai receber, menos a gente vai receber. A gente precisa ter fé, acreditar e declarar, profetizar que a gente vai receber. E a partir do momento que a gente tem fé, acredita, declara e profetiza, no meio de um grupo de 300 pessoas, 256 que eu cabe num grupo de WhatsApp, você está trazendo a prestar atenção e dizer, uau, o que esse cara está falando? Isso é boca de Deus falando. Entendeu? E aí você vai mudar. E quem tiver ouvido, ouça e mude a sua atitude. Quem tiver ouvidos e ouviu e não mudar a sua atitude, é problema dele. Você já fez a sua parte, você falou. Mas é responsabilidade sua. Se você está nesse grupo, não fala nada e deixa o pessoal continuar amaldiçoando as coisas, também é responsabilidade sua, porque você sabe. E aí também tem responsabilidade sua dentro desse processo. Não é isso, Claudinha? É isso que Exatamente. ele está A falando. palavra de Deus Mas se diz que você você avisar... vê alguma coisa acontecendo de errado, seja o que for, você vê acontecendo de errado, e você não fala com a pessoa, você não fala para você é tão errado quanto essa Ai, pessoa. não, Você mas não é vai, problema meu, é a vida do irmão, eu vou estar fazendo fofoca. Ô, deixa eu te falar uma coisa. você vai A ser Bíblia ensina como é que responsabilizado você por faz. isso. Primeiro você conversa com o irmão.
Não é você fazer fofoca e ficar realmente atiçando a iniquidade e a injustiça, ou então o ódio no meio dos Vou irmãos. falando Ali não de, né? entra lá Vou tete a falar de. tete. Eu vou falar com. Eu vou falar com o cara e não do cara, e não da pessoa. Certo? Então, é isso que a gente está falando aqui, e a Bíblia, o manual de vida, entendeu? Explica isso. Tanto é que ele diz assim: mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Tá certo? E aí, isso Você foi o que não é mais me mais chamou a atenção. responsável. Isso é o que me chamou mais a atenção, sabe, Cláudia? Foi do capítulo inteiro. Foi assim: Deus chamou Ezequiel, e não Ezequias, quase falo Ezequias, não sei por quê. Por Deus que chamou será? Ezequiel no primeiro capítulo, tirou ele do chão, e todas as vezes que ele está caído no chão, quem levanta é o Espírito. Opa, deixa eu limpar o Não, joelho. Opa, deixa eu limpar o joelho. Caí de novo, caí de novo, caí de novo. Caiu, não tem problema. Cair é seu, levantar é do Pai. Ele que insere o Espírito, você permite, ele insere o Espírito e levanta você. Não se preocupa, não. Pode cair 1 milhão de vezes. O importante é levantar. Obrigado, e Senhor, por levantar a essa tempo, né? resposta. Tem que levantar a tempo também, né? Exatamente, exatamente. Caído não. Então ele levanta, passa as responsabilidades. Nós falamos ontem sobre as 5 responsabilidades que Ezequiel vai ter, certo? E hoje ele está falando assim: agora, como aqui minha palavra se torne a minha palavra, e agora não pode ser mais considerado como inocente. É tua responsabilidade o comportamento daquela galera. E aí Engraçado que traga você para a não sua diz. realidade isso, para o seu Engraçado, dia a dia. desculpa. Você que é Ezequiel, você que está aí do outro lado, você é Ezequiel. Você, Ezequiel, você é responsável. Você é responsável. Tem um grande amigo meu aí que mora no meu coração. Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Ele está aqui, que ele mora no meu coração, que é o Luiz. Quero falar sobre ele. Ele é síndico do prédio que eu morei lá no Valparaíso. É o Luiz Fernando. E ele está candidato lá no Valparaíso. E o quanto que desde do início, desde quando eu saí, fiquei 1 ano fora em Maceió, quando eu voltei, o condomínio era outra coisa, as pessoas eram outra coisa, os atendimentos eram outra coisa, e você vê claramente isso, você vê claramente Deus no cara, você vê claramente a responsabilidade e ele comprar para ele a responsabilidade, sabe? Isso que eu acho mais, queria falar isso ao vivo na frente de todo mundo, porque Deus tocou meu coração em relação a isso para falar, tá, Amém. Luiz? Não é fazendo propaganda e nem pedindo para ninguém votar nele, não. É para É, dizer verdadeiramente, do fundo do meu coração, para dizer verdadeiramente do fundo do meu coração, assim, que existe um amor muito grande na sua vida, no seu propósito, e que isso é muito extraordinário, de verdade, é muito extraordinário ver isso. E a gente está falando sobre Ezequiel e sobre o poder da liderança e de que tudo o que acontece é de responsabilidade de um líder, né? Seja boa, a gente aprendeu isso desde da nossa infância, assim, você é um gerente, você é um gestor, você é um líder, o que aconteceu de certo, uhul, glória a Deus, é sua responsabilidade. Aconteceu de errado, deu merda, deu cagada, uhul, é de sua responsabilidade. E eu nunca vi de verdade dentro do meu coração ele fugindo dessa responsabilidade. Na verdade, eu já vi ele dormindo e acordando na guarita porque um porteiro faltou, por exemplo. Entendeu? Então, é isso que eu queria deixar bem claro e de fundo do coração, assim, que esse é o chamado para você que e está é aí do outro lado. responsabilidade nossa, como de Marcelo, a gente não pode se ausentar da nossa responsabilidade. É Uau! responsabilidade nossa como liderados, né? Colocando assim dessa forma, Sim, de posicionar as coisas erradas para ele, não dele, para que haja exatamente, correção. Porque é assim que Deus ensina. Que a gente fale exatamente, para a pessoa, né? Para que exatamente, haja correção. Porque se não, se a gente fala o que está de errado para a pessoa e não há correção, a responsabilidade é dela, não é mais minha. Mas se eu não falo e continua acontecendo de errado, a responsabilidade é minha. É isso que a gente está falando uau, é isso. sobre Ezequiel aqui nesse momento, né? E engraçado que assim, a gente estava falando antes do Luiz entrar, né? E Foi, então, sim, então, assim, é importante exatamente isso, como o Espírito Santo de Deus confirma, né?
Então, É, exato, Claudinho. ele diz claramente, bem aqui, quando ele está falando para Ezequiel, ele fala: se você não avisar, lá no 21 no entanto, se você avisar o justo para que ele não peque, e ele não pecar, certamente ele viverá, né? Mas lá no 20 ele diz: também quando o justo se desviar Olha o da tempo. justiça e fizer maldade, e puser adiante dele o tropeço, ele morrerá, visto que você não avisou, Uau. né? Então não é só responsabilidade, já que Marcelo usou o nome do Luiz aí, não é só responsabilidade do Luiz, é minha também, é do Marcelo Uau. também. Uau, é isso aí. É isso aí. É responsabilidade sua que está aí do outro lado. Entendeu? Se você tem, não, você tem um chamado. E a partir do momento que Deus está te dando a palavra, Ele está te dando a responsabilidade. Compre isso aí, porque essa missão aí é a mais top das galáxias. E sabe o que é massa? É que com Hum, ele a gente tem certeza de que vai dar certo. é verdade. Porque perfeito Simples só assim. Deus. Perfeito só Deus. Exatamente. Marcelo erra, Exatamente. eu erro, o Luiz erra, todo mundo erra, mas perfeito. Só Deus. Só Deus. E é incrível que ele diz isso aqui também, Ezequiel. Ele disse: não há homem que não peque. Isso aí. Paizinho querido, como é que a gente está de tempo? Obrigado por essa tarde maravilhosa, por esse dia extraordinário, obrigado por esse dia chuvoso aqui em Brasília e para o pessoal que está em outros estados, pelo clima que está aí, que é feito por ti e tudo é feito por ti, nós temos plena convicção e certeza disso. Agradecemos, Senhor, e nos responsabilizamos. Eu quero que você que está aí do outro lado, você repita. Eu me responsabilizo, Pai, a partir de hoje, por mim e pelos meus liderados, por aqueles que você coloca em minha responsabilidade, pelos meus pais, pelos meus filhos, por aqueles que eu convivo, Senhor. Porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor me capacita todos os dias, porque o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu e o Senhor diz na tua palavra que o Senhor não escolhe os capacitados, mas sim capacita os escolhidos. E eu tenho plena certeza e convicção que tenho sido capacitado todos os dias da minha vida, Senhor, para transbordar e reverberar na vida das outras pessoas. E agradeço por o Senhor estar conosco todos os dias. Agradeço pela vida de todos que estão aqui. E queria também, em nome de Jesus, pedir a partir de amanhã, Senhor, que a gente abrisse aqui, Pai, em nome de Jesus, nos comentários, desse abertura para pedidos de oração mais Amém. Amém. frequentes, em nome de Jesus, porque a gente vai orar para todos os pedidos de oração no final de todas as lives. Então, prepara os ouvidos aí, Senhor, porque vai ser do trono intercessório também. Em nome de Amém. Jesus, Deus amado, Todo-Poderoso, muito obrigado. Beijo no coração de todos vocês. Façam um excelente dia. Responsabilizem-se. Tá joia? 0659 PM. Fica ligado. Beijo!